Olá, né? Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula, né? Aula de Física. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3, Potencial Elétrico, certo? Para quem não me conhece, eu sou Renan Nascimento Silva, professor residente, né, do programa RP da Universidade Estadual do Piauí, do curso de Física, certo? O nosso professor preceptor, né, é o professor Sanders, certo? E sem mais delongas, né? Vamos à aula, né? Aqui no nosso sumário, né? Nós só vamos ver um pouco do nosso roteiro da nossa aula, né? Nós iremos ver um pouco sobre energia potencial eletrostática, tá certo? Potencial elétrico, que é o nosso tema, né? Principal. O trabalho realizado pela força elétrica e a diferença de potencial. E por último, ficarão as nossas referências. Antes de entendermos o que é o potencial elétrico, né, é bom nós sabermos o que é energia potencial eletrostática. Segundo o Vilas Boas, né, o livro do Vilas Boas, 2016, é energia elétrica acumulada por uma carga, onde a mesma pode ser convertida em energia de movimento da carga, ou seja, em energia cinética. Como assim, professor? Imagine que você tenha uma partícula, tá certo? Geradora de carga, né? Nós vimos que uma partícula ela gera um campo em volta, tá certo? Um campo elétrico em volta. E do lado dela nós coloquemos uma cargazinha de prova, aquela velha brincadeira, né? Para saber se neste campo ou se nessa região do espaço possui um campo elétrico, tá certo? Como é que essa partícula ela vai se deslocar, né? Claro, vai ter a ação de uma força, né, elétrica, tá bom? Gerada, né? Aqui, né? Por essa carga maior. Mas só que essa cargazinha aqui, ela vai ter uma quantidade de energia elétrica acumulada, né? Essa energia elétrica acumulada, né, que pode ser convertida em movimento, em energia de movimento, né, em energia cinética, como é chamado, tá? De movimento, nós chamamos de energia potencial, tá certo? Essa carga maior, ela vai realizar uma força sobre esta, tá certo? E esta cargazinha, ela vai se deslocar da sua posição, tá certo? Que nós colocamos ela aqui. E essa cargazinha, por ela ter energia elétrica acumulada, ela vai se deslocar, tá certo? Energia potencial eletrostática. Ela vai se deslocar da sua posição, tá certo? Repetindo, que energia potencial eletrostática é energia elétrica acumulada por uma carga, onde a mesma pode ser convertida, né, em energia de movimento da carga, ou seja, em energia cinética. O que é agora, né, o potencial elétrico. O potencial elétrico ele é a capacidade que uma carga tem de atrair ou repelir outra.
tá certo? Então, ele é, né, um minutinho, ele é a capacidade, tá bom? Desculpa, ficou um pouco torto, né? Que uma carga tende a atrair ou repelir outra carga, tá certo? Outra. Então, uma carga ela só atrai ou repele, né, uma outra se ela tem a capacidade, se ela tem o potencial para realizar tal ato, tá bom? E o potencial é dado, né, pela energia potencial sobre a unidade de carga. Você lembra da energia potencial que nós falamos? Que ela é energia acumulada, né? Energia elétrica acumulada. Aqui, ó. Vamos chamar o potencial, né? A energia potencial de U. Tá bom? Então, se você pega a quantidade de energia acumulada, né, e divide ela pela carga, né, pelo valor da carga, você vai ter o potencial, certo? O potencial. E a unidade de medida para ele, no Sistema Internacional de Medidas, é o volt, tá bom? Ou seja, se pegarmos a energia potencial eletrostática acumulada, né, energia potencial, e dividirmos pela carga, né, pelo valor da carga, nós vamos ter o potencial, né, ou seja, a capacidade, certo? Que uma carga tende a atrair ou repelir outra, tá bom? E se nós quiséssemos saber uma expressão para a energia potencial, nós iríamos pegar este Qzinho, né, e iríamos passar ele multiplicando pelo V, que é o que temos aqui neste retângulo vermelho, tá certo? Então, né, se passarmos multiplicando o Q, né, pelo V, tá certo? Aqui nós temos, né, nesse retângulo vermelho, exatamente, tá, essa operação, né? Quando nós deixamos o isolado, né, que é a energia potencial eletrostática, tá? Podemos chamá-las simplesmente de energia potencial. Costumamos chamar de energia potencial eletrostática porque existem outras formas de energia potencial, tá? Existe a gravitacional, né? Tá certo? Existem outras demais formas, tá, de energia potencial. Então, se pegarmos a carga e multiplicarmos pelo potencial, né, nós vamos ter a energia potencial eletrostática. Foi bem simples. Definimos uma expressão para o potencial, né, que nós chamamos de expressão 1, tá certo? Expressão 1. E se quiséssemos saber uma expressão para U, é simplesmente isolar o U, né? Passa o Q multiplicando pelo V e encontraremos essa expressãozinha aqui, tá? Para o U, certo? E a unidade de medida para o U, né? Para a energia potencial, é o Joule, tá bom? Ou simplesmente J. Trabalho realizado pela força elétrica. O que é esse trabalho, né? Esse trabalho, né, é o trabalho realizado para mover a carga de um ponto A a um ponto B. Vamos pegar aqui nossa carga, né, mais, né, essa carga positiva,
pegar uma cargazinha menor, né? Também positivo. O trabalho, né? O ato, né, de movermos, né, pela ação de uma força, tá? Imagina aqui, né, que esta carga maior, né, ela vai realizar uma força, né, sobre esta partículazinha A. E para ela se deslocar desse ponto A até um ponto B, né, ela foi necessária uma força, tá certo? Uma força para realizar, né, este ato, tá certo? Nós chamamos essa distânciazinha aqui de D, tá certo? De D. E quando realizamos uma força, né, para deslocar um corpo pela distância D, nós estamos falando, né, da realização de trabalho, né? Vamos chamar aqui de tal, né? Usar a letra grega tal, tá certo? Então, trabalho, classicamente, vocês podem ter certeza, né, que ele é expresso dessa forma. Trabalho, né, que é o tal de trabalho, é igual a força, né, vezes a distância, tá certo? Essa é a expressão para o trabalho. Opa, ficou um pouco distorcido aqui, né? Escorregou um pouco. Então, essa é a expressão para trabalho, né? E nós podemos, né? Podemos assemelhá-lo ao trabalho realizado pela força gravitacional. Como assim, professor? São trabalhos realizados, né, por duas forças conservativas, certo? Onde lá, né, no trabalho realizado pela força gravitacional, por exemplo, né, temos uma partículazinha, né, no ponto A, erguida. Pode ser, imagine você agora na sua casa, né, segurando uma caneta, né? Você estende o braço segurando a caneta, né, e deixa essa caneta, né, a uma distância da mesa, né? Vamos chamar a mesa, essa é uma distância da mesa, que está aqui em verde, né? Uma distância B, tá bom? Então, essa setazinha verde, ela está simbolizando, né, que o corpo ele vai cair, né? Ele vai cair do ponto A, né, que vai ser a sua mão segurando a caneta, tá certo? Quando você abrir a mão, né, a caneta ela vai cair até o ponto B, que é a mesa, tá certo? Vamos chamar a altura do seu braço, né, de altura A, tá certo? E a altura da mesa, né, de altura B, correto? E essa distância da altura A à altura B, nós iremos chamar de D, tá certo? D de distância, para ficar mais fácil. Mas para essa partícula, né, esse corpo cair, no seu caso, a sua caneta cair, é preciso haver uma força agindo sobre ela, né? É isso que nos diz as leis de Newton. E qual é a força que vai fazer com que a caneta caia? A força, né, da gravidade, tá certo? Que ela é igual, né, a massa, né, vezes a aceleração. Esse G aqui, o G, ele é a aceleração da gravidade, tá certo?
que para o ensino médio nós consideramos ele, né, aproximadamente igual a 10. Mas nós iremos trabalhar, né, com números aqui, tá certo? Só precisamos saber que para este corpo cair é necessário haver uma força agindo sobre ele, tá bom? E nós vimos, né, que quando temos uma força, né, agindo para mover um corpo a uma certa distância, né, no caso aqui a distância d, nós temos a realização de trabalho, tá bom? Não foi isso que nós vimos? Onde no nosso caso aqui, nós vamos chamar, tá, de trabalho, né, de TAB, tá certo? Trabalho realizado de A, né, do ponto A ao ponto B, tá bom? E a força F aqui, né, vai ser a nossa força da gravidade, tá? Nosso mg. E a nossa distância, né, vai ser HA, né, até HB. Onde podemos expressar, né, primeiramente a nossa força, né, e colocar mg. Pois F é igual a mg, não é? A força da gravidade é igual a massa, né, vezes a aceleração da gravidade. Tá aqui, ó, a mesma coisa, tá? Só substituímos no lugar do F, colocamos o mg, né, vezes o d, que é a nossa distância. Ou seja, estamos agora substituindo, né? Mas quem é esse d? O d ele pode ser dado, né, ao pegarmos o HA, né, menos o HB, tá certo? Se você pegar o HA menos o HB, você pode ter certeza, né, que você vai encontrar o D, correto? Imaginemos o seguinte, né? Imaginemos o seguinte. Você tem daqui para baixo até o chão, tá bom? Que você tem o chão. Este é o HB, né? Daqui para cá nós temos a altura HB, certo? E daqui para cá nós vamos ter a altura, né, HA, tá certo? Como um todo. Como um todo. Ou seja, toda essa extensão até aqui em cima é a altura A. Tá bom? É a altura A. Agora, a distância, né, de HB a HA, vai ser chamado, né, de D. Então, se toda essa extensão aqui é HA, né, nosso Hzinho, então, para conseguirmos D, basta simplesmente nós pegarmos, né, o HA e subtrair da altura HB. Da altura HB, certo? Ao subtrairmos, nós vamos ter exatamente o nosso amiguinho D. Correto? É por isso, né, que o nosso Dzinho aqui foi substituído por HA menos HB. Tá bom? E nós podemos, né, aqui fazer a distributiva
que é distribuir, né, esse termozinho aqui. Vamos multiplicar, né, pelo que tem dentro do parêntese. Multiplicar por este e multiplicar por este. Tá bom? E nós teremos, né, que TAB vai ser igual a MGHA menos MGHB. Tá bom? Onde esse MGHA é o que chamamos de energia potencial gravitacional. Eu falei que existia outros tipos de energia potencial? Ou seja, este MGHA é o que chamamos de energia potencial gravitacional, tá certo? É por isso que aqui no nosso cozinho, né, de energia potencial tem um G para diferenciar de energia potencial eletrostática, tá bom? Então aqui tem energia potencial gravitacional do ponto A, né, que aqui a partícula está aqui, tá? Ela tem energia acumulada, energia potencial, tem energia gravitacional que é acumulada, ou seja, ao soltarmos, ela vai começar, né, a transformar essa energia potencial em energia do movimento, energia cinética, até chegar ao ponto B. Né? No nosso caso aqui nós falamos que é a mesa, né? Se lembra, você está soltando a caneta para cair sobre a mesa. Tá bom? E nesse ponto B, exatamente nesse ponto B, nós temos a energia potencial gravitacional, né, no ponto B. Tá bom? Então, trabalho, né, pode ser dado como a diferença, né, da energia potencial gravitacional do ponto A menos a energia potencial gravitacional do ponto B. Tá bom? Vamos chamar de expressão 3. Com isso, podemos escrever o trabalho da força elétrica como TAB, né, igual a UA menos UB. Tá certo? Ah, professor, mas lá você tinha feito, era da energia, estava falando sobre a força gravitacional, e aí você já está botando o trabalho da força elétrica. Elas são duas forças conservativas, está bem? Então, elas se assemelham, tá certo? E o trabalho de ambas pode ser expresso, né, com essa fórmula, tá certo? Só que no caso da energia gravitacional, aqui você vai ter o Gzinho, né, para estar explicitando, né, que envolve a força gravitacional. É mais fácil demonstrar essa fórmula pela expressão pela força gravitacional, tá certo? É um exemplo mais fácil de demonstrar esta fórmula, tá bom? Mas, no trabalho realizado pela força elétrica, ele também, né, pode ser expresso dessa forma, tá certo? Só que aqui no caso nós temos a energia potencial, a eletrostática, tá bom? Do ponto A, e aqui, né, menos a energia potencial eletrostática do ponto B, tá certo? Onde é bom lembrarmos, né, o que é energia potencial. O que é energia potencial? Ele é, né, o módulo da carga, né, vezes o potencial, tá certo? Lembraram lá daquela segunda formulazinha que nós conseguimos lá no começo da aula? Né? Então nós vamos substituir, né? Substituir no lugar de U, né? Nós vamos colocar QV, tá certo? QV.
Só que aqui nós temos o A, né? Então, no lugar de o A, nós vamos colocar, né, QVA, tá certo? E então, no lugar de o B, né, nós iremos colocar, né, QV, QVB, tá bom? QVB, dessa seguinte maneira aqui, certo? Seguinte maneira aqui, ó. No lugar de nós colocarmos, né, QV simplesmente, nós temos que explicar, né, que aqui é QVA e aqui é QVB, tá certo? Porque aqui nós tínhamos energia potencial no ponto A, tá bom? E aqui nós temos energia potencial no ponto B. Essas energias são diferentes, tá certo? São energias diferentes. Então, o trabalho ele pode ser expresso, né, dessa seguinte forma, tá bom? Ou seja, nós já estamos colocando uma relação entre trabalho e potencial, tá bom? E potencial. E se nós pegarmos o Q, né, ele é igual aqui nas duas expressões. Então, nós podemos, né, matematicamente, nós podemos evidenciá-lo. Evidenciamos o T, né? Nós temos que TA é igual a Q, né? Vezes VA, né? Menos VB. Tá bom? Ou seja, nós já temos aqui, né? Que aqui dentro desse parêntese, estamos vendo, né, uma diferença, né, entre os potenciais. E exatamente isso que nós vamos ver nessa próxima sessão, tá certo? Vamos chamar essa expressão de expressão 4, tá bom? Diferença de potencial, ou DDP, né, se você quiser chamar de DDP. O que é uma diferença de potencial, professor? Ela também, né, é também chamada de voltagem. Então, se você escutar o nome voltagem, né, ou tensão, entre dois pontos, né, simplesmente tensão, ela nada mais é do que a diferença de potencial, tá bom? Onde nós vimos lá na nossa expressãozinha lá do trabalho, né, que aparece, né, uma diferença, uma diferença entre os potenciais. E é isso que nós chamamos de DDP. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos isolar este parêntese, né? E nós vamos pegar este Q, né? E nós vamos passar ele dividindo, né, o trabalho, tá bom? Dividindo aqui o trabalho. Com isso nós vamos chegar, né, à expressão, né, para DDP, tá bom? Para diferença de potencial. Ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos, né? Entre dois pontos, a famosa DDP, ela é igual, né? Igual ao trabalho realizado, né, para mover uma partícula, né, de um ponto A a um ponto B sobre a quantidade de carga, certo? Da carga, sobre a carga, tá bom? Um minutinho. Vamos chamar, né, essa expressão de expressão 5, tá certo? Então, o que é DDP? A diferença de potencial, né,
ela é uma grandeza muito importante na física, porque nós vimos, né, que a energia potencial eletrostática é a energia que uma carga acumula, né, tem acumulada para ser convertida em movimento. E nós vimos que quando pegamos essa energia acumulada, né, e dividimos pela unidade de carga, nós encontramos uma grandeza chamada potencial, tá bom? E quando nós temos que em uma região, por exemplo, em um ponto no espaço, né, vamos chamar de ponto A, que ele tenha um potencial muito grande, né, e nós, por exemplo, queremos deslocar ela deste ponto A até um ponto B, é necessário que esse ponto B ele tenha um potencial menor, tá certo? Um potencial menor. Porque quando há um potencial menor, né? Quando há um potencial menor, a natureza ela vai tentar se equilibrar. Então, pela existência de uma diferença de potencial, é que nós conseguimos deslocar, né, uma partícula, né, de um ponto ao outro, pela ação de uma força. Quando nós colocamos força para deslocar uma partícula a uma determinada distância, nós estamos realizando um trabalho, tá bom? E com isso conseguimos movimentar, né? Movimentar a carga, tá bom? Então, é por isso que é tão importante o estudo, né, do potencial elétrico, tá? E principalmente da diferença desses potenciais, tá bom? Sem isso, né, o controle remoto da sua casa não ia funcionar, porque as cargas não iriam se locomover, tá certo? Nós vamos ver muito isso em circuitos elétricos, que para que haja uma corrente elétrica, né, é necessário haver uma diferença de potencial, que nós chamamos de voltagem ou tensão, tá bom? Sem isso seria impossível chegar energia elétrica para sua casa, tá bom? Seria impossível você carregar o seu celular, tá certo? Ou computador. Então, se você tem uma cargazinha do ponto A e quer deslocar ela para um ponto B, é necessário uma diferença de potencial. Muito obrigado por assistir até aqui, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Um abraço a todos. Essas, né, são nossas referências, tá certo? Nosso livro-texto é o Luz, né? Também trouxe referências do Vilas Boas, né? Um livro que eu recomendo muito para vocês lerem, tá bom? Um ótimo livro. E novamente agradeço a todos e até a próxima.